7h36, Olícia já está ali preparada. Você sabia que em casos de parada cardiorrespiratória, uma massagem cardíaca aumenta em até 50% as chances de sobrevida do paciente? Lícia Fontinelli, bom dia. Séria. Bom dia, Rita. Bom dia a todos que acompanham o programa. Olha, hoje é dia 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração. Por isso a gente aproveita essa data para fazer um alerta sobre as doenças do coração e também sobre a prevenção. A gente sabe que no Brasil são mais de 150 mil casos por ano de paradas cardiorrespiratórias. E a gente sabe também que nesses casos o socorro imediato pode ajudar em até 50% a sobrevida do paciente. Por isso a gente veio hoje, Rita, até aqui a rodoviária de Salvador. A gente está com a equipe aqui, olha, de especialistas. São os doutores Diana Serra, Ricardo Esteva e o enfermeiro Giovanni Barreto. A gente veio aqui hoje porque muita gente não sabe, por exemplo, identificar os sintomas de uma parada cardiorrespiratória. Como identificar esses sintomas e mais como fazer a massagem cardíaca, que é o que a gente está mostrando aí agora, e também como usar, por exemplo, o aparelhinho que é o desfibrilador, que é esse que a gente vai mostrar aí, olha, bem aí do lado, que é geralmente o aparelhinho que é usado nos casos mais graves, né, para fazer a reanimação do paciente. Eu vou conversar aqui com a doutora Diana Serra. Bom dia, doutora. Explica pra gente, então, quais são os sintomas comuns de um paciente que está tendo uma parada cardiorrespiratória. Como é que a gente pode identificar isso? Bom dia. Quando você encontra um paciente, né, desacordado ou ele sente uma dor no peito, cai, perde o sentido, a primeira coisa é tentar identificar se ele está ou não em parada, tá? Então, Giovanni, por favor, nos ajude. Você deve chamar pelo paciente, Senhor, procura ver se ele responde, né? Se ele não responde, né? Então você vai ver que ele vai tentar acordar o paciente. E se o paciente não responde, você vai verificar se ele está respirando, tá? Então, se tem movimento do tórax, elevação do tórax, se tem alguma respiração saindo pela narina. Se não tem respiração ou se tem uma respiração anormal, chama ajuda, ok? Então, primeira coisa, chama ajuda e aí você vai iniciar a compressão torácica, tá? Então, a compressão torácica ela deve ser iniciada por qualquer pessoa que presencie essa parada, tá certo? E aí você deve o quê? Dr. Ricardo vai nos mostrar. Ele deve manter os braços esticados em 90 graus, certo? A mão, ela deve estar espalmada. Você deve colocar entre os mamilos, na linha média, né? No externo. E aí você vai iniciar a compressão. Prestem atenção que a força ela é feita no tronco, tá certo? O braço ele não deve dobrar, ele deve ficar esticado, tá? Você não deve fazer isso. Você deve manter os braços esticados em 90 graus e a compressão ela deve ser feita de maneira ritmada. Você deve deixar o tórax, você tem que ver o tórax ser comprimido e deixar ele retornar, tá certo? E manter esse ritmo. Tá? A gente tem que ter cuidado também com a força que vai colocar no paciente e a questão também da respiração boca a boca, é aconselhado ou não? Pronto. Hoje em dia você só deve fazer respiração boca a boca se for uma pessoa conhecida sua. Tá? Se for um estranho que você não sabe, né, se ele tem alguma doença ou não, você não deve fazer a respiração boca a boca. Você pode tentar só liberar, né, a via aérea dele, mas não deve fazer. Aí você vai, essa manobra você, né, faz com que libera a via aérea, mas você não faz a respiração boca a boca. Tá? A respiração boca a boca, um socorrista que chegue, que tenha esse dispositivo, que é chamada uma pocket mask, né? uma bolsa, uma máscara, né? Que aí te protege, ela tem uma válvula que vai fazer com que você não receba, né, o ar daquele paciente. Aí você pode fazer a ventilação. Nesse caso é indicado você fazer 30 compressões, 2 ventilações. E aí você mantém esse ciclo. Agora, doutora, eu estou vendo ali do lado que é um aparelhinho, né, o desfibrilador, que geralmente em alguns locais tem, né, em shoppings, né, aqui, por exemplo, na rodoviária de Salvador também tem um aparelhinho como esse. Como utilizar, por exemplo, se a gente vê que é um caso mais grave, qualquer pessoa pode utilizar ou tem que ser um especialista?
Esse desfibrilador é um desfibrilador externo automático, tá? Então ele pode ser usado sim por um leigo, tá? Normalmente locais de grande circulação ele já dispõem disso. Então por isso que a primeira coisa a fazer ao encontrar um paciente numa provável parada é chamar por ajuda, tá? Então alguém vai providenciar esse equipamento. Você faz a compressão, está comprimindo, chegou o equipamento, ele é autoexplicativo. Então você vai instalar, né, aquelas pás que vêm no equipamento, aqueles cabos, e aí ele vai começar a dizer a você tudo o que deve ser feito. Eu vou aproveitar para conversar aqui com o doutor Ricardo Estevam. Doutor, a gente está vendo aqui que o aparelho é autoexplicativo, inclusive lá tem apontando como posicionar no corpo da pessoa. Tudo isso ajuda, né, no momento de salvar a vida de alguém. Exatamente. Geralmente pode ser que esse aparelho seja trazido por um profissional, um socorrista, um brigadista. Mas em locais públicos, né, onde tem esse aparelho e não esteja esse profissional disponível, um leigo, uma pessoa que esteja prestando esse primeiro atendimento, ela pode seguir aqui o passo a passo do aparelho, né? E poder fazer esse atendimento, fazer a desfibrilação, que é o procedimento que, se indicado, que vai dar essa sobrevida, que vai ajudar bastante o paciente, né? Qualquer minuto é muito importante para salvar a vida de alguém, né? Com certeza, cada segundo aí é fundamental, né? Então ele é explicativo, ali nas pazinhas, ele tem o local correto onde a gente vai aplicar, ele vai dar o comando sonoro, né, em português, vai explicar o que a gente tem que fazer. Quando esse aparelho chegar, imediatamente a gente para a compressão para que o aparelho faça a identificação do ritmo que está o coração, né? E se for um ritmo que o coração vai se beneficiar com o choque, ele vai pedir para todo mundo se afastar e pedir para que a gente aplique o choque. Uma vez aplicado o choque, né, imediatamente a gente retorna a fazer os movimentos, as compressões, né? E aí a gente vai continuar mais 2 minutos e aí o aparelho ele vai fazendo essa leitura junto com a gente. Se o paciente voltar, a gente para, ou então ajuda da ambulância chegando. Tá certo, doutor, agradeço pelas explicações. Deixa eu falar rapidinho com quem está aqui observando, Rita, já porque tem gente que veio aqui para aprender a fazer essa massagem. O senhor, por exemplo, aprendeu, né? Oi, Isso fácil? Achei fácil, o pessoal me deu uma instrução aí, agora eu sei atender uma pessoa quando estiver nessa situação. Ok, muito obrigado pela sua participação. É isso, Rita, qualquer segundo pode fazer sim a diferença, por isso é importante saber sobre essas técnicas, tá? Rita, é com você.